dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus jovens e minhas jovens. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como relacionar as tabelas, fazer essas tabelas se comunicarem entre si. Até então a gente criou tabelas individuais e aprendeu a colocar dados nessas tabelas. Então vamos aprender a fazer com que elas se comuniquem. Vem comigo. Já estou aqui com o meu Workbench aberto. Ele já está aqui com a minha conexão aberta também, né? E eu estou aqui do lado com uma modelagemzinha da tabela Pi que a gente já criou. E agora a gente vai criar essa tabelinha nova aqui, que é a tabela de filhos, para que a gente conecte e saiba quais são os filhos de cada pai cadastrado no nosso banco. Então, o códigozinho para criar essa tabela filho a gente aprendeu nas últimas aulas aí, nos últimos vídeos, mas vamos dar uma repassada aqui. Gente, primeiro, sempre garanta que você está usando a database correta, né? Então a gente vai usar aqui a nossa database DB família. Vamos executar isso aqui. Já deu verde ali pra gente. Uma vez executado esse comando de use, a gente pode agora criar a nossa tabela dentro dessa database. Create table if not exists DB filho, que é a tabela que a gente ainda não tem. A tabela pai, lembrando, a gente já tem ela ali bonitinha. Vamos criar aqui os atributos que esse filho vai ter. Ele vai ter aqui, por enquanto, a coluna ID, que será aqui o nosso... vai ser aqui do tipo inteiro. E será a nossa primary key, né? A nossa chave primária dessa tabela. Teremos também o campo de nome, será o tipo de texto varchar de 255 e não poderá ter valores nulos, ela será contida aí com a restrição de not null. E agora perceba, nessa nossa modelagem lógica aqui, a gente tem um campo reservado para salvar o ID do pai que se conecta com esse filho aqui. Então a gente vai colocar aqui também. Vamos colocar aqui o campo ID pai, para a gente receber o código do pai desse filho que a gente for cadastrar. Esse ID pai tem que ser exatamente o mesmo tipo da chave primária lá do pai. No caso é o tipo inteiro, tá? Então aqui também tem que ser o mesmo tipo. E olha que interessante. Aqui diz, no nosso relacionamento aqui, que um pai pode ter vários filhos, um ou vários filhos, e eu posso cadastrar os pais sem necessariamente conectar ele a um filho, ó, porque o lado aqui é não obrigatório. Porém, o contrário já não posso. Ó. Todos os filhos devem ser cadastrados obrigatoriamente com seu único pai. Se esse filho tem que ter o pai obrigatório, então essa chave aqui do ID pai ela também terá que ser obrigatória. Ela terá que ser not null para garantir que todo filho cadastrado tenha um ID de pai correspondente, garantindo então essa restrição aqui obrigatória. Só que esse campo ainda não é uma chave estrangeira. Para conectar uma tabela a gente precisa da chave estrangeira vinda da tabela pai. Então essa chave estrangeira, como que a gente cria ela? A gente cria ela da seguinte forma. A gente diz aqui que eu vou ter uma foreign key, que é uma chave estrangeira. Vou identificar aqui qual coluna da minha tabela vai ser essa chave. Então vai ser a coluna idPy. E tenho que identificar qual é a referência, de onde essa chave está vindo. Então, references, tabela tb pi. Então essa chave estrangeira ela virá da referência da tabela pi. E qual coluna lá na tabela pi que é essa que vai conter essa chave que eu estou herdando aqui como estrangeira? É a coluna id, ó. Então, nessa coluna aqui de id dessa tabela tbpy aqui, eu estou pegando essa referência e jogando
dentro da minha coluna idPy dessa tabela filho. Se eu já criar dessa forma aqui, já vai funcionar. Vou criar para vocês verem. Deu verde ali embaixo, indicando que o código foi executado corretamente. Posso aqui atualizar o meu fluxo de tabelas. E eu tenho aqui uma tabela chamada filho agora. Se a gente abrir os menus dessa tabela, a gente vai ver que tem aqui as colunas, ID, nome e o ID do pai. E temos aqui as nossas chaves estrangeiras, as nossas foreign keys. E perceba que ele colocou um nome aleatório, a gente não colocou em lugar nenhum esse nome aqui. Ó. Se você olhar nosso código, vai ser, ó, isso aqui não existe. Então, o próprio servidor aqui, a nossa plataforma Workbench, gerou esse nome aleatoriamente para a gente, junto com o servidor MySQL que a gente está utilizando. E o que importa esse nome? Esse nome importa para que eu possa manipular essas chaves estrangeiras depois. Então, se eu quiser excluir uma chave estrangeira, se eu quiser modificar essa chave estrangeira, se eu quiser, por algum motivo, contabilizar essas chaves, é através desse nome aqui que eu vou procurar por ela. Tá? Quando eu clico em cima dela, aqui embaixo ele me mostra que ela o alvo dela é a tabela pai, e ele tá aqui, o ID pai da minha coluna vai herdar o ID lá do pai. Qual seria o jeito correto da gente criar isso aqui? Ao invés de deixar ele criar esses nomes aleatórios, já que a gente vai precisar desse nome futuramente para manipular essa chave, o ideal é a gente criar o nome personalizado. A gente mesmo escolher esse nome aqui. E escolhendo esse nome, eu vou permitir uma padronização, que aí eu consigo fazer com que todas as chaves estrangeiras do meu banco sigam o padrão, assim como as tabelas. A tabela tem um prefixo TB, a database tem o prefixo DB. Então as nossas foreign keys, normalmente a gente coloca o prefixo FK, de F de foreign, e o K de key aqui, ó. Então vamos dropar essa tabela. O comandinho de drop a gente aprendeu aí nos vídeos passados, é drop table DB filho. Você já viu que a minha tabela já estava conectada, deletei ela ali. Então, como que eu escolho aquele nome? Como que eu dou a nomenclatura da minha chave? Tá? E olha só, uma coisa é a coluna, que é chave, e outra coisa é eu colocar um nome nessa chave. É como se eu tivesse um molho de chave, e cada chave eu identifico com uma etiqueta. Ah, essa aqui é a chave da sala, essa aqui é a chave do portão, essa daqui é a chave do quarto. Então, cada chave estrangeira que eu criar no meu banco, eu vou dar uma etiqueta, eu vou colocar um chaveirinho nela. Seria esse nome. Então, como que eu defino esse nome aqui, ó? Antes do foreign key, eu vou colocar que eu vou ter uma constraint. Eu vou ter uma restrição. Essa restrição, obviamente, é a nossa chave estrangeira. E agora eu vou dar o nome personalizado que eu quero. Com o prefixo FK de foreign key. E normalmente a gente coloca na sequência o nome do campo, o nome da coluna que vai herdar essa chave. Então, ID pai. Porém, pode acontecer de que eu tenha outras tabelas numa database grande, onde essa chave estrangeira aqui, desse pai, vai estar presente em outras tabelas, tá? E quando a database é grande, normalmente isso aqui não é suficiente, porque o nome dessas constantes não podem repetir. E nessa situação aqui ele vai. Então a gente acrescentaria também aqui, ó, o nome da tabela. TB filho. Então aqui seria uma foreign key, o prefixo foreign key, com o nome da coluna, que vai ser essa chave, e em qual tabela essa chave está localizada. No caso, ela está localizada na tabela TB filho. Então vocês vão perceber que quando eu criar agora essa tabela, vai continuar funcionando, só que agora aquele nomezinho esquisito que o banco gerou automático, agora ele está padronizado de uma forma que eu escolhi. Vou executar, ele deu verde ali. Vamos atualizar aqui nossa lista de tabelas. Nossa coluna, nossa tabela TB filho agora vai ter aqui nas foreign keys a chave com exatamente o nome que eu defini, ó, FK idPy underline TB filho. Exatamente o nome que eu defini. Tá? Isso aqui é muito importante, principalmente em databases grandes.
E agora todas as chaves estrangeiras do meu banco terão exatamente o mesmo padrão. Posteriormente, vocês vão ver aqui, ó, a gente tem uma coluna chamada TB-mãe, que a gente também vai conectar aí no futuro com essa tabela filho. E aí a gente vai colocar aqui um FK, ID mãe, TB filho, indicando que a chave estrangeira da mãe dentro da tabela filho. E ela vai receber o prefixo FK também por ser uma foreign key. E assim a gente vai padronizando todo o nosso banco, desde da database, a tabela e agora as foreign keys. E todos os objetos que a gente for criar, a gente vai dar preferência por também padronizar os nomes, tá? Agora que a gente tem as duas tabelas conectadas, olha só como ficarão as nossas inserções de dados nessas tabelas. A gente já tem uma query que eu ensinei para vocês que mostra os dados, né? Vamos usar ela aqui. Vamos mostrar os dados dos pais que a gente já tem cadastrados. TB, pai. Tá, então a gente tem lá o fulano, o ciclano, o Deltrano e o Chiquinho. Vamos cadastrar mais um? Lembra aí do código? Lembra da query? A gente vai cadastrar aqui mais um. Insert into TBPy. Vamos cadastrar aqui, nesse exemplo, apenas o nome, né? Vai cadastrar apenas o nome. E lembrando, o nosso ID, que é a nossa chave primária, ela é automática. E eu vou cadastrar aqui o Goku. Vou cadastrar aqui o Goku. Vou dar aqui um Ctrl Enter para poder executar a query. E vou mostrar meus dados de novo. Vou executar lá o meu select. Agora tem o Goku. E muita atenção nisso aqui, ó. O ID do Goku é o ID 104. A gente vai precisar desse ID. Vamos cadastrar os filhos do Goku. Para cadastrar os filhos do Goku, a gente vai criar um outro insert aqui. Insert into TB filho agora. Vamos cadastrar os filhos dele, né? Então vamos cadastrar na tabela correta. Para cadastrar os filhos, a gente precisa do nome, do ID também, né? Do ID, do nome e também precisamos do ID do pai. São as três colunas que eu vou colocar informação. Fazendo isso, eu vou cadastrar aqui os meus values. São os dados que eu vou cadastrar agora ali. O meu filho vai ser o filho de número 1. Vou dar um ID manual para ele aqui por enquanto, a gente sabe que isso não é aconselhável. O nome desse filho é Gohan. E o pai dele é o 104, que é o Goku. Cadastrando aqui. E se eu pedir para mostrar os filhos agora, então vou pedir para mostrar lá os dados da tabela filho. Tá lá. Eu tenho o Gohan, onde o código do pai dele é o código 104. Isso aqui foi possível porque o código 104 existe. E se eu tentasse cadastrar aqui, ó, vamos colocar aqui um filho qualquer. Vamos colocar aqui o Goten. O Goten, eu vou dizer que o pai dele é o código 105. Ó. Vou até mostrar lá na minha tabela pai que o código 105 não existe. Ó. Não existe nenhum pai com esse código. Mas como esse código do ID pai aqui tem que ser uma chave estrangeira, e uma chave estrangeira ela é uma chave primária que veio de outra tabela, a nossa referência de integridade aqui, a nossa integridade referencial, vai barrar esse cadastro aqui. Porque o código 105 não existe. Vamos ver se isso acontece mesmo. Olha só. Ele me disse exatamente isso. Ó. Primeiro ele me deu um erro que eu tentei repetir a chave primária. Então, vamos corrigir isso aqui e vamos tentar cadastrar o filho de número 2. Né? O filho número 1 já existe. E agora veio o erro que eu citei para vocês. Ó. Tá dando um erro de foreign key. A minha foreign key falhou. E por que ela falhou? Porque esse dado aqui não existe na tabela pai. Garantir a minha integridade referencial.
Então, todos os códigos de pais que eu colocar aqui devem existir, respectivamente, na tabela pai. Mas o Goten é filho de quem? O Goten é filho do Goku também. Então, código 104. Vamos ver. E agora ele deixou cadastrar porque o código existe. Se eu mostrar os dados da minha tabela filho, o Gohan e o Goten possuem o ID do mesmo pai. Posteriormente, a gente vai aprender a como substituir esse código pelo nome propriamente dito desse pai aqui. Mas aqui já garante que eu estou relacionando os dados das duas tabelas, graças a foreign key que a gente criou quando definiu os dados da tabela no nosso create table. É isso, fico por aqui e até a próxima.